Olá, gente! Olá, tribo Conteiro! Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para a galerinha aqui da França. Hoje a gente tem uma conversa Conteiro com Karina Mello. Karina Mello, quando eu falei do projeto há menos de um mês, mas na primeira semana do projeto, quando eu liguei para ela imediatamente topou fazer essa conversa. E eu falei assim, Karina, pode ser que não tenha ninguém assistindo, eu não tenho seguidor. Ela falou assim, vamos em frente. Então, para ela, assim, meu agradecimento do tamanho do mundo. Conheci a Karina através de um grande querido amigo, Duda Ribeiro. Ele hoje está num outro plano e com certeza encantando todo mundo por lá. Bom, vou chamar a Karina já entrou e eu vou pescar para a gente não perder tempo, porque tem muita história boa pela frente. Oi, galera! Olá, Karina! Que bom estar com você aqui. Obrigada! Pelo convite. Oi, Carla! A galera tá entrando aí. Que bom, que bom. Fico feliz de estar podendo conversar com você, de bater esse papo. Super contribuição para o projeto, um projeto que aqui no Conteiro não vai faltar arte, não vai faltar histórias inspiradoras, não vai faltar educação e tudo aquilo que a gente acredita que pode transformar uma sociedade. Então, assim, é super bom estar com você, que é essa mulher incrível, transformadora, que exerce plenamente ali a cidadania, além da arte. Obrigada. Karina, eu acho que a gente já vai partir logo para a nossa conversa, porque enquanto a galera vai entrando. Porque o nosso tempo é pequeno e é muita coisa que eu quero falar com você, muita coisa que eu quero saber e falar dos teus curtas, de próximos projetos. Então, assim, eu acho que tem muita riqueza para falar para a gente enrolar, né? Então, eu queria muito começar entendendo um pouco da sua trajetória artística, como é que surgiu a arte na sua vida, quando, saber um pouquinho dessa história. Olha, eu desde pequena, é muito importante você ver como é que a educação, as escolas, são as primeiras que te iniciam para a arte, né? Eu tive uma possibilidade de estudar em boas escolas que me deram essa oportunidade. Então, eu tinha aula de teatro, tinha aula de música, eu tinha aula de artes plásticas. Então, assim, o Sion, que é um colégio católico, foi um colégio que me iniciou nessa parte artística, né? Porque isso é muito importante para a criança. Eu acho que é quando você começa a ter o apreço pela cultura, pela arte, e é mais na escola que você começa a ter essa iniciação, e isso é muito importante, né? E depois eu comecei a me interessar, e numa época que eu acho que, eu sou uma mulher já madura, então naquela época, ator, artista, não era considerado uma coisa que era bacana. E hoje voltou esse preconceito, por incrível que pareça, né? E mesmo assim, mesmo contra a vontade da minha família, eu sempre quis estudar teatro, eu fiz teatro, depois eu comecei a fazer fotografia, que eu virei modelo, e depois eu comecei a trabalhar como atriz, que eu fui convidada para fazer TV, enfim. E quando eu comecei a fazer a Rede Globo, que é o que eu fui convidada para fazer, eu achei que eu estava um pouco crua, né, como atriz, para assumir trabalhar numa emissora de televisão que é a segunda maior do mundo, né? Então, assim, isso foi meu primeiro choque. Eu sempre fui meio bicho do mato, meio tímida com relação a essa coisa do público, né? Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo. E aí eu me dei conta, eu falei, cara, eu preciso me aprofundar, né? Se eu quero dominar a carreira de atriz, se eu quero saber o que eu estou fazendo, né? Porque é muita exposição, a gente não está preparado para essa exposição. Sim. E as pessoas, às vezes, julgam muito, né? A crítica, às vezes, é pesada, né? Quem se expõe, tá aí para a crítica.
E assim, às vezes você domina o teatro, mas você não domina a linguagem da televisão. Às vezes você domina a linguagem do cinema, mas não domina a linguagem do teatro. São coisas diferentes. As pessoas têm essa ideia que o ator, ele tem que dominar tudo. Não, não tem que dominar tudo. Tem um processo para qualquer profissão, um processo de aprendizado, entendeu? E aí eu fui para Nova York, fui fazer teatro, e eu não falava inglês direito. Foi assim, a minha vontade de atuar, saber o que fazer era mais importante, entendeu? Então a ideia que as pessoas tinham na época de sucesso que passaram para mim é eu estar no canal de televisão, que é como a Rede Globo, que foi uma grande escola para mim, uma emissora que é excelente de se trabalhar. Eu, na época, eu tinha um problema, eu tenho uma voz rouca, que na época era muito pior. Então, eles investiram em mim, eles pagaram aula de voz. Então, assim, a Globo tem essa coisa, quando ela quer investir no ator, eles fazem esse investimento. É uma grande escola, né? A Globo é uma grande escola. E é muito louco, porque a gente fala, a televisão você tem que saber. É uma porcaria, eu não sei o que, as pessoas gostam de julgar. Mas, assim, é muito difícil você trabalhar um texto que, às vezes, é muito na hora e você tem que fazer aquilo bem. Não necessariamente o texto é bom, mas você tem que fazer aquilo sem julgamento. Aí eu fiquei 3 anos em Nova York, saí do Brasil, fiquei 3 anos em Nova York e fui estudar teatro com um filho do Lee Strasberg, do John Strasberg, em Nova York. E depois de 6 primeiros meses, eu fiz parte de uma agência de atores e de modelo que nem existe mais, que é a Metropolitan Agency. E fiquei 3 anos em Nova York. Foi uma história de vida muito emocionante, porque Nova York é aquela coisa, você ama e odeia ao mesmo tempo. Você tem muita gente e ao mesmo tempo você pode até se sentir sozinha, né? Naquela selva onde cada um está correndo atrás da sua vida loucamente. Muito sozinha, porque em Nova York as pessoas não se falam com a frequência que a gente fala aqui, né? Nós somos latinos, nós somos brasileiros, a gente se liga, se fala quase todo dia. Toca, né? A gente toca. Isso é uma coisa que não acontece lá. Então, assim, existe um processo de aprender sobre aquela outra cultura, existe a xenofobia que você tem que aprender a lidar, entendeu? Porque eu passei por muitas coisas lá na época, e há também aquela possibilidade que você vê, que Nova York é uma cidade cosmopolita, então as pessoas estão abertas para te ajudar. E mesmo quando eu não acreditava que eu poderia conseguir alguma coisa, as pessoas me mostraram que se você pode fazer no seu país, você pode fazer aqui também. Então, quando eu voltei, eu fiz 2 participações, uma em longa-metragem e um curta-metragem pequeno, enfim. Foi bacana, foi uma experiência super legal. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive um choque cultural, né? Que a ideia de sucesso nos Estados Unidos é totalmente diferente da ideia de sucesso daqui. Porque aqui parece que as pessoas estão mais preocupadas com o resultado, esquecem do processo de aprendizado, entendeu? Que é uma história maravilhosa. É a história talvez mais rica que a gente possa passar em termos de experiência, entendeu? E isso foi uma coisa que eu notei quando eu cheguei no Brasil. Eu cheguei até em Nova York, a minha vontade era tanta de atuar que eu escrevi um roteiro sem menor técnica, né? Enfim, depois eu voltei para o Brasil e comecei a tentar fazer curta-metragem aqui. E eu falei, não, tem que colocar nas leis de incentivo. E aí eu fiquei um pouco assim, poxa, não consegui. Aí dediquei a carreira de atriz, comecei a fazer participações e muita publicidade, e voltou aquela coceirinha de escrever e de fazer cinema, sabe? E aí me indicaram fazer a Darcy Ribeiro, que é uma escola de cinema muito legal. E lá é um grande aprendizado também, que você leva a tranco, vai aprendendo a deixar de lado a questão do ego. Porque o roteirista, ele tem... Tem uma preciosidade ali, né? Uma vaidade. É uma dádiva, mas é uma coisa que tem a técnica. Não adianta você ter a vontade, não adianta você ter o talento, entendeu? Você tem que ter a perseverança. Você tem que ter a capacidade de olhar para os seus erros
e jogar fora aquilo que não interessa no seu processo de aprendizado. E é super difícil, né? Porque você se apega ao que você constrói, e aí vem alguém dizer para você que aquilo não está dentro de um formato, de uma técnica, e você, sem vaidade, sem apego àquilo que você deu de melhor, que saiu de tão profundo de você, tem que falar, isso aqui pode ser melhorado. Porque quando a gente faz, normalmente é o seu melhor já, né? Tem que separar a vaidade. Geralmente, o primeiro tratamento de roteiro é sempre uma M, desculpe o termo, mas O primeiro tratamento é simplesmente o esqueleto de um processo que você vai trabalhar. E é muito engraçado que, às vezes, a sua limitação em desenvolver determinados personagens pode acarretar também numa modificação interior sua, porque essa limitação sua vai para a escrita também. Então, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo personagens, que você está trabalhando o psique daquele personagem, você está trabalhando o seu lado interior também. Né? E aí você perde o pudor. Perde o pudor de errar, é fundamental. Sabe? Você dá a cara a tapa, porque só assim a gente consegue aprender esse processo. Né? E uma coisa que eu observei, quando você está aprendendo, a gente tende a, ou primeiro, ser aceito, ser aprovado por alguém que está ensinando. Isso é bom quando a gente é novinho, na escola, né? Mas quando a gente é adulto, está no universo técnico, profissional, você está lidando com profissionais que não necessariamente têm habilidade de te ensinar, mas ele está ali tentando passar um pouco do conteúdo que ele sabe. Então, assim, a primeira coisa que eu digo para quem está fazendo roteiro, para quem está aprendendo, não necessariamente você vai ouvir daquele professor que você tem talento, que você tem que seguir em frente. Quem tem que saber disso é você. Então, e tem que acreditar, né? Quando você joga para o outro essa responsabilidade, você esquece de você. O que você precisa fazer é treinar o seu poder de autocrítica e saber o limite entre quando você está pesando e quando você está sendo leve naquilo que você precisa aprender. Entendeu? Porque eu enfrentei uma vez as dificuldades de fazer curta-metragem, assim, você encontra N dificuldades nesse processo, entendeu? Quando eu fiz o Bianca, que foi meu primeiro curta-metragem, eu fui assim no ímpeto. Fazer um curta-metragem eu não tinha dinheiro nenhum. Eu levantei esse dinheiro e assim, não teve nenhuma ajuda de lei de incentivos. Não, apesar de... É isso que as pessoas às vezes não entendem sobre lei de incentivo. Por mais que você seja pequeno, você tem direito a entrar na lei de incentivo. A questão é a empresa que escolhe. Então, a empresa vai querer escolher alguém que já está num patamar mais avançado que o seu. Então, por mais que você seja beneficiado pela lei, você não consegue o patrocínio. E eu fui fazer os meus 2 curtas-metragens foram produzidos por mim. Né? Levantei o dinheiro pessoalmente, depois paguei a todas as pessoas. O Bianca, que foi meu primeiro curta-metragem, estou falando demais, hein? Qualquer coisa você Adoro! Então, assim, só na questão dessa produção independente, né? O que você realmente acha mais difícil de produzir um curta no Brasil? O financiamento, a exposição? Olha, tudo. Dói, né? Tentar fazer... Eu acho que a questão... Não existe em nenhum momento... Todas essas leis de incentivo, tanto a lei do audiovisual quanto a lei Rouanet, são leis que são projetos que foram copiados, não é na verdade, mas é um processo que tem lá fora já. Né? Sim. Todas essas leis, então... tem nos Estados Unidos, na Europa, nos países que mais produzem, essa é exatamente a mesma lei. Tá? Não existe nada diferente. Né? O que existe é a capacidade de as pessoas investirem em cultura no país, que ainda é muito ínfima. Né? E cultura e educação.
Então, o processo do primeiro curta-metragem é, primeiro, você elaborar o roteiro. Depois, você tentar produzi-lo com pouco dinheiro, porque a verba é sempre mais curta, e encontrar os profissionais que entrem nesse barco que sonhem com você. E aí a pessoa precisa acreditar. Eu tive excelentes profissionais que trabalharam comigo, de meu diretor de fotografia, o Guga Millet, que teve os 2 processos. O primeiro curto, Bianca, eu dirigi, o co-diretor foi o Camilo Bevilacqua, que eu precisava de alguém para ele dirigir. Como é que é se autodirigir, Karina? Porque eu fico imaginando, Bianca, você fez a produção, você dirigiu, você atuou, você roteirizou, né? Como é esse processo de se autodirigir? Olha, eu fiz tudo isso porque, como a verba é curta, eu tive que acumular funções. Mas se eu pudesse, eu não faria essa loucura de acumular funções. Mas não que eu não repetiria, eu faria tudo de novo, porque foi a única forma de eu poder realizar. Né? Então, assim, quando eu comecei a fazer a ideia do meu curso, eu não tinha dinheiro para tomar um chopinho aqui, porque essa vida de artista é cheia de altos e baixos. Mas mesmo assim, eu decidi que eu ia fazer. E uma coisa que eu acho que é muito importante é a palavra da gente. Então, uma coisa é que nesse universo eu percebi que a minha palavra valia muito. Então, quando eu dei a minha palavra e todo mundo comprou a história, a palavra é mais do que qualquer crédito que você possa ter com qualquer banco, com qualquer pessoa. É a palavra. Então, eu acho que primeiro acreditaram no projeto, acreditaram que eu teria capacidade de fazer e acreditaram na minha palavra. Né? Tudo vai dar certo, eu vou pagar todo mundo. Eu me lembro assim que eu não tinha praticamente assistente de direção, na verdade, nem assistente de produção. Eu terminei acumulando funções. E eu acho que no segundo dia, um curta que era para Bianca, era para ter feito em 1 semana, eu fiz em 3 dias. Bianca é incrível. A gente vai falar de cada um deles, mas é incrível. Assim. E no segundo dia eu estava chorando no ombro do diretor de fotografia. Ele falou, Karina, calma, vai dar certo. E todo mundo ajudando, sabe? Foi uma coisa muito bacana. Foi a equipe toda ajudando um ao outro, sabe? Todo mundo botava a mão na massa, porque isso é um curta-metragem. Todo mundo coloca a mão na massa. Eu me lembro até que para desproduzir, eu entro lá com a Kombi lotada de produtos de iluminação, como na Quanta, que eu tinha que devolver numa Kombi. Eu lá, a galera da técnica, chego lá na Quanta, eu lá com a galera da técnica e o pessoal, falei, quem é essa mulher que chegou aqui para uma Kombi para produzir? Eu, né? Enfim, a diretora, produtora, roteirista, atriz. Incrível! Assim, o projeto tinha tudo para dar errado, deu super certo. Ele entrou em vários festivais nacionais e internacionais, ganhou 2 prêmios muito bacanas. Eu vendi para o Canal Brasil e serviu num festival que é o Fique Vina, o Festival de Vina Del Mar, que foi categoria A e B na Ancine. Eles pediram para ficar com curta-metragem, para servir de exemplo, porque o curta ele fala da questão LGBT. Né? Então, eu tinha 15 minutos para falar desse filme, para falar de um filme que falasse de amor. Então, assim, eu não podia ficar me atando ao beijo, ao sexo. Falei, o que era mais importante era falar sobre amor, que pode surgir entre 2 mulheres, né? Ou entre 2 homens, mas meu filme falava dessas 2 mulheres que não tinham um universo homossexual e se interessaram uma pela outra pela carência, pela falta de afeto, né? E pela opressão também, não, Karina? Eu vejo uma identidade daquelas 2 mulheres que oprimidas por 2 homens, oprimidas de formas diferentes, mas oprimidas, e a gente vê uma nova opressão numa mulher forte no peão, oprimida socialmente por uma questão de violência contra o negro. Então, são 3 mulheres muito fortes nos seus 2 curtas. Esse traço desses dois curtas, eu te pergunto, eu te volto, o que te atrai
nessa característica? Porque são mulheres fortes, oprimidas. Porque eu acho que a minha geração ainda sofreu e ainda sofre muito. A gente é criado numa sociedade sexista, né? Machista. Então, assim, eu acho que eu queria mostrar para o mundo que o fato, eu acho que a minha marca, talvez, o fato de você ser feminista, ou você trabalhar em cima da força da mulher, que é o feminismo, não significa que você vai perder sua feminilidade. Entendeu? Que você vai... Porque tem várias formas de você trabalhar o feminismo, né? Tem aquele feminismo de queimar sutiã, e tem o feminismo de a gente falar em termos de igualdade, né? De valores, de oportunidade, sem perder a feminilidade, né? Sem você culpar o homem de tudo. Será que ele não tem que estar envolvido nesse papo? Será que a gente não tem que chamar o homem para conversar com a gente sobre isso? Será que a gente não tem que envolvê-lo nesse processo de aprendizado? Sim, é um processo, exatamente. É tudo muito novo. É um processo de educação que precisa envolver todas as partes, todo mundo. E a gente precisa falar mais disso, né? As pessoas estão aqui mandando perguntas. Como conseguem ver os seus cursos? Já passaram umas 3 perguntas falando isso. Quero ver, quero ver. Vou disponibilizar em breve na internet, tá? Provavelmente essa semana eu devo estar disponibilizando, porque o curta, o segundo, eu já não posso disponibilizar ainda, só em festivais que ele vai aparecer, porque se eu não selecionar primeiro a etapa, festival, depois televisão e depois internet, eu perco esse processo todo. O que faz um curta-metragem ele ter um currículo é a participação nos festivais. E os festivais, eles precisam que o seu filme não esteja disponível na internet. Então, Bianca, provavelmente eu devo disponibilizar em breve, essa semana mesmo, no YouTube. Eu aviso vocês, hein, Tribo Conteiro? Eu aviso para todo mundo. Pode avisar. E aí eu vou disponibilizar isso tudo. Agora, o segundo curta, que eu escrevi em 2013, que foi o Peão. Né? E está mais atual do que nunca. Esse momento, o Peão vem a calhar, porque trata da violência contra a população negra no Brasil, e é um tema, infelizmente, muito atual para nós, né? É muito atual. E meu processo sempre foi orgânico. Eu nunca fiz alguma coisa porque é o momento agora. Não, meu momento foi lá atrás. Eu sempre tive isso como uma questão. A partir do momento quando eu fui morar em Nova York, que eu percebi percebi as minhas origens. A minha origem é, como de todos os brasileiros, índio, negro, português e francês. Né? Porque teve essas entradas de portugueses, franceses, e os primeiros nativos eram os índios, e depois vieram os negros, enfim. Exato. Nós somos... Então, nós somos essa mistura. Você renegar essa mistura, você está renegando as suas origens. E quando você vai para os Estados Unidos, você vê que o olhar para o latino-americano, o latino não é considerado branco nos Estados Unidos. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas têm noção do que é ser latino-americano fora do Brasil. Num país como os Estados Unidos, que o que eles entendem como Caucasian, como branco, é aquele de origem bem... Sem mistura, sem mistura. Tanto é que isso foi uma questão na Vanity Fair, quando a Vanity Fair postou sobre um ator espanhol, o Bandeiras, falando que era um artista que não era negro, que não era branco, e que foi selecionado. Então, quando você vai preencher um documento nos Estados Unidos, um Social Security Number, você tem lá Caucasian, Latin. Latino não é considerado branco. Então, é muito engraçado, porque eu também sofri xenofobia. Então, as pessoas ficam pensando, eu falei, poxa, como você é branca? Eu sou branca aqui no meu país. Mas lá fora eu não sou considerada branca. E eu acho que
questão da xenofobia acontece, mas xenofobia e racismo também é. Porque a partir do momento que você deixa de frequentar, ou você é proibido de frequentar determinado ambiente, você já está sofrendo racismo. Sem sombra de dúvidas. Então, isso foi uma grande escola para mim nesse sentido. E quando eu fiz o peão, eu escrevi sobre essa mulher. Para mim travou, eu não sei para o restante. Alguém escreve aí se está travado, gente, só para eu saber se travou só para mim e eu estou perdendo a fala. Voltou. Não. Para dizer qual lado que estava errado, qual lado que estava certo. Eu perguntei, e essa mulher? Alguém perguntou sobre como ela está se sentindo? O que acontece com as mulheres que sofrem uma perda familiar numa área de risco como a favela, por exemplo? Entendeu? O que acontece com ela? Nada. Ninguém cuida dela. Os homens viram estatísticas, porque é uma estatística real no Brasil. E aquela dor é silenciada na marra, né? Ela vai resolver. Eu já vi várias pessoas, eu estou passando na rua, e aí eu ouvi uma conversa, porque a gente que é roteirista, a gente ficou prestando atenção nas conversas. Na vida. Na vida. Tudo vira história. Tudo vira história. Todas são histórias para a gente escrever. E aí eu ouvi essa pessoa falando. Falei, a gente não tem tempo para fazer terapia, não. Quando a gente está mal, é o trabalho. É o dia seguinte e acabou. Quem tem dinheiro para fazer terapia, quem tem dinheiro, né? Só quem tem dinheiro que faz terapia, porque pobre mesmo não faz. A gente não tem tempo para isso. Mas a dor fica lá. Isso é revertido, é colocado de uma outra forma. Entendeu? Então, o meu curta, a princípio, o peão, a atriz não tinha cor. Ela tinha a questão, a situação acontecia na favela da Rocinha. E depois eu passei por uma dificuldade. Esse filme foi era o que menos pontuava nos editais. E é incrível. Algumas pessoas que eu dava para ele falaram, mas você vai falar de favela de novo? Eu falei, de novo, né? Como é que pode a gente não falar de uma questão? E eu via que existia uma vontade de ignorar a existência desse problema, né? E aí eu achava que era um filme que era importante para mim, para eu fazer, para eu expressar o que eu sentia, que essa vontade de falar sobre aquelas pessoas que ninguém ouve, né? Então eu terminei fazendo um curta que eu contei de uma forma lúdica sobre o sofrimento dessa mulher, sem falar de violência. A violência era um código. Ele é incrível, esse curta é belíssimo e é de uma sensibilidade para falar da dor impressionante, de perda, né, de luto com várias figuras dando essa... É muito sensível, é impressionantemente sensível, eu amei. E eu tive também uma dificuldade com relação a isso do meu filme, que eu terminei fazendo um filme de diáspora africana, sem ter a menor consciência do que eu estava fazendo. Porque a simbologia da diáspora africana, dos filmes de diáspora africana, eles têm uma forma de contar histórias diferentes, que hoje em dia é intercontinental, já passou não é mais territorialista, ela já ultrapassou, ela é intercontinental, esse conceito diáspora africana, né? Mas ele tem algumas características, geralmente o foco é no feminino, pelo menos um pouco que eu vi, tem a questão social, a forma de se contar a história, ela é poética, ela tem muito colorido, que são as cores africanas. O meu filme não tem esse colorido, mas ele tem a música inicial da introdução do curta. Ele tem a Heloísa Jorge, que é uma excelente atriz, que eu ouvi ela no Face cantando. Eu falei, nossa, que voz linda. E eu queria que ela cantasse em algum momento no curta. Eu falei, vou deixar para ela, você me diz quando você vai introduzir isso. Em nenhum momento
conseguiu, porque é uma coisa orgânica, eu deixei tudo organicamente para ela Acontecer. resolver. E não aconteceu. Eu falei, então vou fazer o seguinte, você pode cantar alguma coisa, porque ela é angolana. Faz a sua reza no off e faz também alguma música que você se inspire, que te inspire e alguma vez na sua vida te inspirou. E aí a inicial do filme é ela cantando, né? E é bem, a gente já se arrepia no início do filme. Tá todo mundo. Eu vou voltar aqui para. Eu já vou passar para a Karina essas perguntas, tá, gente? As pessoas querem ver o peão, o que é muito legítimo esse desejo de ver o peão, porque é belíssimo. Então ela vai novamente falar sobre isso, de como vocês vão conseguir ver. E nessa pandemia. Fala. E a gente vai. E as pessoas estão perguntando dos seus próximos projetos, que já era uma questão que eu ia levantar também. Então, vamos lá. Vamos por partes. A coisa do peão, por exemplo, agora que a gente está em momento de pandemia, o bom é que os festivais agora vão começar a ser online, pelo menos esse ano. Então, eu entrei num festival agora, que ainda não posso divulgar, mas assim para vocês aqui eu posso falar, que é um festival no Canadá, que a gente que vai entrar agora no outro festival no Canadá, e ele vai acontecer online. Então, eu vou ter a possibilidade de disponibilizar o link online para as pessoas verem em curta, né? Nesse festival. Excelente. E assim, projetos futuros. Eu tenho um longa-metragem que eu demorei anos para escrever, mais de 5 anos, e finalizei agora, né? Então, eu estava numa fase de pré-produção para poder levantar verba para conseguir produzir o meu longa. Mas quando aconteceu o Covid, enfim, está todo mundo um pouco resguardado, isso vai atrasar um pouco. Mas, para mim, não tem outra opção, é fazer e fazer. Pode demorar, mas eu vou produzir esse longa-metragem, vai ser meu primeiro longa-metragem. Incrível, incrível. E tem outras perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta que a pessoa que fez não está aqui mais, mas que é sobre o movimento Me Too, que é um movimento contra assédio sexual que ganhou muita força nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E a pergunta é do Eric. É uma pergunta que o Eric deixou para a gente. Se você, envolvida há tanto tempo, né, em projetos de cinema e tudo mais, entende que hoje o universo, o mercado do cinema está mais respeitoso, mais inclusivo para as mulheres. Se você acha que, de fato... Eu acho que ainda não. Ainda não. A dificuldade, olha, acho que tanto para mulheres quanto para mulheres negras, então vai afinando a entrada, entendeu? Por mais que hoje em dia se fale sobre isso, até modificar é um processo. Isso não é uma coisa de uma hora para outra que a gente faz, entendeu? Infelizmente, ainda é um universo dominado por homens, mas isso não significa que a gente não possa produzir e fazer. As minhas produções foram totalmente independentes. Eu produzi com dinheiro próprio e finalizei no Catarse com a ajuda dos amigos, senão eu não poderia realizar. Mas um longa-metragem eu não posso fazer dessa forma, porque é um custo muito maior. Muito alto. Muito alto. Então, assim, eu vou ter que buscar soluções fora do Brasil. Mas esse universo ainda é um universo dominado por homens. Ainda tem muito machismo. E eu acho que a forma de a gente combater isso é também chamando os homens para... Agora tô. Deu uma travada, agora voltou. Você estava falando, quando eu parei de te ouvir, que uma forma também é chamar os homens para esse diálogo. Para esse diálogo. Como também, para a gente combater o racismo, a gente tem que chamar os brancos para falarem sobre isso também. Porque isso é um movimento que todo mundo tem que falar. Existe lugar de fala para todos, entendeu? Para todos.
Então, lugar de fala, eu quando eu fiz o meu curso, será que eu posso falar? Eu posso. Eu posso falar como uma mulher branca que quer falar para as pessoas também brancas e negras que eu estou envolvida nessa questão e tudo que a gente não sabe. Por exemplo, eu vejo muito aqui no Brasil as pessoas falando, não tem racismo no Brasil, que tem um racismo, é um preconceito social. Então, quer dizer que o negro, ele precisa ser aceito, para ele ser aceito, ele precisa ser um jogador de futebol, ele precisa ser uma pessoa que exerce uma questão, um nível social maior para poder ser respeitado. Então, isso já é um racismo. Exato. Né? Isso já é uma... Aí as pessoas falam, não, mas os negros é o que mais cometem crimes no Brasil. Eu fui pesquisar sobre isso. Não tem, no Brasil atualmente, nenhuma pesquisa específica do Brasil, de cada estado. As pesquisas que tem são esporádicas. Por exemplo, eu vi uma pesquisa em 2001, de São Paulo, dizendo que a maioria dos assaltos e dos roubos eram cometidos por brancos. Entendeu? É assim, uma pesquisa que, eu vou até pegar meu óculos, que eu vi, que foi feita pela CBPEG, que é um centro de brasileiro de estudos e pesquisas jurídicas. Né? Então, você vê que existe um preconceito. A gente tem essa ideia. Ah, se é o que mais morre, é o que mais mata. Não, não necessariamente é assim. Entendeu? E a gente vê quantos brancos políticos roubaram na nossa política. Exato. Quantas pessoas ficaram num leito de hospital por não repassar as verbas públicas, entendeu? Eles são assassinos, eles são ladrões. Então, assim, todos esses políticos, ninguém tem medo, são brancos. Se tiver, eu acho que a classe política brasileira, se eu não me engano, é 98% de brancos, né? E ninguém tem medo. Roubando todos os dias. Roubando todos os dias, roubando o seu dinheiro, o meu dinheiro, o imposto que a gente paga, entendeu? Então, assim, que medo é esse que a gente não tem deles? Então, existe ainda uma imagem equivocada sobre isso, que a gente precisa pensar sobre isso. E o fato de você não compreender o racismo, eu não acho que tem racismo, porque tem várias pessoas, brancas e negras, todo mundo misturado. Isso não significa que não tem racismo. Se você não sofre racismo, você tem que procurar saber e ouvir de quem sofre. Essas pessoas são as pessoas certas para te falar. Falar, olha, o racismo, se você desconhece esse assunto, procura saber com quem se envolve. E você acha que, e eu vejo isso uma característica muito forte em você, que o cinema pode contribuir para diminuir o racismo, para ser uma luta contra o racismo? Como o cinema contribui? De diferentes formas. Eu acho que o meu filme, ele não é um documentário. Ele é um drama. E eu acho que existem formas de você elaborar essas questões trabalhando no drama, fazendo dramaturgia. Sem ser aquela coisa partidária, entendeu? Você tem uma outra forma de atingir, que é o emocional. Existem várias formas de você falar sobre uma questão. Mas eu acho que eu consigo falar sobre isso de uma forma que eu tenha que falar sobre dramaturgia. Tudo que envolve dramaturgia me interessa. Então, é através da dramaturgia eu posso fazer alguma diferença, posso fazer as pessoas refletirem sobre. Entendeu? Isso a gente tem o Peão, que é uma reflexão sobre racismo, te leva a entender aquela realidade. A gente tem Bianca, que leva a uma reflexão sobre um amor homossexual e que te leva a outra reflexão de minimizar preconceitos e entender que o amor acontece independente que essas relações acontecem independente do sexo. Então, assim, o cinema é muito a sua linguagem. Eu percebo que o cinema é muito uma linguagem de você ser cidadã desse mundo, né? De você trazer questões mais de contexto social, né? Eu acho que a gente tem que falar, quando a gente escreve um roteiro, é muito importante que a gente tenha a capacidade de falar sobre aquilo, ou ter vivido, ou ter
visto alguém viver, porque quanto mais experiência você vivenciar, mais interessante fica o seu trabalho. Porque é um trabalho que cinema é verdade. Quando você mente em cinema, isso fica uma coisa gritante. O cinema, ele não tolera mentira. A televisão você pode até falsear, mas no cinema, aquilo sai da tela de uma forma que assim, você não acredita, não sei como é a relação da câmera, de todo um processo que é diferente, é uma mágica diferente. É uma mágica da verdade, eu acho. Na verdade, eu nunca tinha refletido sobre esse ponto de vista, dessa diferença entre o cinema e a televisão na verdade, na exposição da verdade. É uma reflexão nova que, enquanto você estava falando, eu estava tentando buscar essa tradução. Porque você fala com muita paixão do cinema, né? Você traz uma verdade que é sua, Karina Mello, de paixão, de vida muito misturada com a tua vida misturada com essa paixão pelo cinema. Eu acho que a minha vida eu me redescobri. Eu sou atriz, porque eu nunca vou deixar de ser, mas eu acho que eu não consigo viver sem ter o cinema, sem estar num set, sem me tocar as pessoas. E o universo que eu trabalho, o universo das pessoas que estão comigo também, é uma alquimia. É uma relação muito bacana que a gente cria também no set, sabe? É de respeito, de amor pelo que a gente está fazendo, que não necessariamente envolve o melhor salário que você possa ter, mas envolve o projeto, que é um projeto bacana, entendeu? Tem um monte de gente perguntando alguma coisa aí. Tem gente comentando, tem gente perguntando, tem a Rafa falando parabéns pelas vidas de vocês, somos motivadas por nossas paixões e é muito clara a tua paixão pelo que você faz, você se coloca muito inteira, né? Completamente inteira, onde o valor maior é fazer acontecer, independente se vai ser um bom salário ou não. Não, porque financeiramente isso não me deu retorno ainda, porque como roteirista, a gente tem que investir na gente mesmo. Ninguém vai chegar e falar, eu sou roteirista. Roteirista de quê? O que você fez? Você só passa a ser roteirista quando você realiza um filme, quando aquilo vira realidade, né? Então, eu estou fazendo e esse sonho se tornar realidade para eu poder começar a engrenar nesse processo, entendeu? É todo um processo. Eu comecei a fazer meu primeiro curto em 2013, né? O segundo foi em 2018. E aí eu tenho o primeiro longa-metragem. Então é assim que a gente vai galgando. O longa-metragem, se eu realizar, vai ser o primeiro que eu vou ter. Você vai realizar. Aqui ninguém tem dúvida de que você vai realizar. Agora, a forma você vai descobrir o seu jeito, né? Que você busca mecanismos para fazer. É muito importante a gente dar, por exemplo, ouvir o que o outro tem para dizer. Às vezes eu ouço, mostro o roteiro para algumas pessoas que eu tenho confiança, que vão me dar um feedback interessante. E aquilo que não acho que seja pertinente, eu deixo para um cantinho. O que eu acho pertinente, eu uso, porque eu estou sempre aberta, eu estou ouvindo. Uma coisa que eu acho muito bacana é a gente ter essa capacidade de escutar. Escutar a equipe, escutar quem está lendo o roteiro, escutar os atores, porque todo o processo do trabalho é um processo em conjunto. Entendeu? Com certeza. Tem uma pergunta para você rolando na tela, Karina. Se tem alguma diretora de cinema que te inspira? Olha, eu gosto muito da Sandra Kogu, que eu acho que ela tem uma forma de fazer o cinema que eu acho interessante. Tem uma diretora negra americana, que agora eu esqueci o nome, mas depois eu posso passar para as pessoas, que eu gostei muito do trabalho, que, se eu não me engano, ela fez um filme que é o Ares, mas eu vou dar uma conferida, que
que me interessa muito. Assim, tem um filme que eu gostei muito, que eu vi no festival de Toronto Black Film Festival, que fala do Black Boys, que foi produzido por um Malcolm Jacobs, que é um jogador de futebol americano, que ele fala sobre o uso do negro fisicamente, a exploração do negro fisicamente no futebol americano. Que eu tinha também uma impressão que o esporte ele faz essa transformação social. Faz a transformação social, mas Pelo o olhar do branco. É o branco que determina. Então, quando ele vira jogador de futebol de futebol americano principalmente. É um esporte super violento nesse sentido. E os negros, eles se sobressaem nessa questão. Então, você vê que é como se fosse numa arena de gladiadores, entendeu? Sim. E ele está fazendo parte de um esporte que... Agora, pergunto, será que ele teve essa escolha quando pequeno? Será que o esporte não era a única solução mais rápida para ele se transformar... Viável na realidade dele? Agora, por que ele não poderia ter escolha de ser um advogado? Por que ele teve que optar única e exclusivamente em ser um cara do esporte? Porque o esporte é o que lança, o que faz essa mudança social mais rápida, mas ele tem que ter outras opções, entendeu? Sim. Então, assim... Bom, qual foi a outra pergunta que você... Aí tem uma outra pergunta aqui. Peraí, deixa eu rolar aqui a tela, que fala um pouco sobre a relação entre a diretora e o fotógrafo na preparação da cena e nas soluções. Olha, é um trabalho super em conjunto. É como se o diretor de fotografia tivesse o meu olhar mais o dele. Entendeu? Então, quando você tem um diretor de fotografia que tem essa simbiose, que tem que ter um olhar e um toque emocional parecido com o seu, a coisa flui, né? Porque ele te dá aquilo que você quer. Uhum. Ele responde, né? Ele acrescenta, porque o olhar para o diretor ninguém vai ensinar a olhar para ele. Você não vai aprender isso numa escola técnica de direção. Ou você tem um olhar, ou você não tem. Na escola, você vai aprender as técnicas, né? Mas você não vai aprender a ter o olhar. Ou você tem esse olhar, ou você não tem. De enquadramento, do que você quer mostrar, do posicionamento de câmera, você tem que saber isso. E o diretor de fotografia... Aliás, achei a fotografia do peão uma coisa linda. Lindíssima. Lindíssimo. Muito, muito. O Guga arrebenta, o Guga Millet. E é legal você ter uma equipe boa, porque te dá um alívio. Eu, no peão, eu tive assistente de direção, que é a Constança Laviola, que ela foi tão colaborativa, que eu falei, vamos, em vez de ser assistente de direção, vamos ser diretora assistente, né? No final, eu dei um upgrade, porque ela foi super colaborativa no meu filme. E todo curta-metragem tem essa... Todo mundo acumula um pouco de funções, sabe? Para fazer a coisa acontecer, né? Infelizmente, a gente está naquele momento perto do final. A gente tem 5 minutos e eu acho que tem umas perguntas aqui, que é onde foram filmados os seus curtas? Olha, o Bianca teve 3 locações: Ipanema, Juá e Copa. O Bianca foi na Tavares Bastos. Eu ia filmar na Rocinha, mas a Rocinha... Bianca não, o peão. O peão foi na Tavares Bastos. E a gente ia, mas não estava dando na Rocinha, estava em pé de guerra, e a gente resolveu fazer a Tavares Bastos, que estava mais tranquila. E ficou lindíssimo, ficou belíssimo a fotografia ali, tá esplêndida.
muito bom essa conversa, Karina, muito, assim, sensacional. A gente precisa, se você permitir, colocar o link depois, quando você puder compartilhar, tá? Aí eu vou te pedir para colocar ali no ponteiro, porque é claro que a gente falando do Bianca e do peão aqui, todo mundo que não viu quer ver, e acho que deve ver mesmo, porque é encantador, é bem legal. A gente quer saber, a gente quer ter um acompanhamento do seu próximo projeto, para que a gente esteja ali torcendo junto e para ser parte disso. Então, eu vou deixar todo Isso, deixar todo mundo por dentro desse universo, né? Porque as pessoas que estão aqui são super fãs, todo mundo ali acompanhando, vibrando com você, assim como eu. Então, é importante a gente poder atualizar essas informações. Obrigada, Kátia, pelo convite. Obrigada a todos que apareceram, que deram apoio, que deram oi, que fizeram perguntas. Eu adorei estar aqui. E na próxima, quem sabe, eu estou falando do longa-metragem. Nunca se sabe, né? Pois é, a gente vai ficar muito feliz. A gente vai ficar muito feliz, com certeza. Você tem sempre algo muito importante para falar para a gente. Está aí, pessoal, já mandando parabéns. Eu te agradeço de coração. Foi super bom estar aqui com você. Todo mundo aí te mandando 1000 beijos. É difícil a gente ler e falar, né? Ceguinha, isso a gente... Ceguinha, tem que botar aqui, mas eu vi todo mundo. Que bacana. Tem a galera Glória, que está aqui em Paris, também dizendo, preciso conhecer a Karina. É isso, a gente vai manter... Ela é super fã de verdade. E é muito bom. Muito bom. Obrigada. Eu acho que a gente tem que fazer essas articulações sempre, e a gente não pode deixar de falar de arte, de falar de assuntos de transformação de uma sociedade, porque são assuntos muito sensíveis. Se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa discutir. Super obrigada, Karina. Super obrigada. Eu vou fechar aqui, pessoal. Obrigada aí por ter acompanhado a gente. Essa nossa conversa vai ficar já hoje, salva no IGTV. Em 2, 3 dias, em alguns dias, ela vai estar também no YouTube, e eu vou também compartilhar no Facebook. Tá bom, pessoal? Quem ainda não está seguindo o Conteiro, @Conteiro Histórias. Um beijo grande, super carinhoso para você, Karina. Beijo, Beijo, tchau. pessoal. Beijo.